Alô, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixada Esporte, para saber das últimas informações do time do Peixe nesta terça-feira, né? Você sempre acompanhando o nosso trabalho, o nosso programa que a gente exibe diariamente de segunda a sexta-feira, às 12 horas na Santa Cecília TV, onde a gente traz uma hora de informação todo dia do Santos Futebol Clube. Eu tenho certeza que você tem a oportunidade de saber as principais notícias através do nosso canal do YouTube, youtube.com/Baixada Esporte. Você acompanha todo o nosso programa e o noticiário completo do time da Vila. Outra informação legal para você também é fazer a sua inscrição no nosso canal, para que a gente possa fazer os sorteios e você participar. Todos os sorteios que a gente vai fazer ao longo da temporada, você já fazendo a sua inscrição, você já estará concorrendo os prêmios que nós sorteamos, tá bom? São produtos licenciados do Santos, camisa do Peixe, enfim, você vai ter a oportunidade de ter alguma coisa do time do seu coração. E não esquece de dar aquele like que é muito importante. Bom, vamos falar do Santos, vamos atualizar as últimas informações, porque a coisa está fervendo na Vila Belmiro, hein? A situação não está nada boa para o elenco de profissionais, para a comissão técnica do Santos, né? O técnico Paulo Turra chegou já impondo algumas coisas, um verdadeiro ditador, como os jogadores do Santos já estão taxando ele, porque ele chegou impondo regras que acabaram deixando os jogadores do Santos sem ação dentro do CT Rei Pelé, né? Parece um exército que o técnico Paulo Turra implantou dentro da Vila Belmiro, principalmente nos treinamentos do Santos. Problema do almoço, todo mundo tem que estar presente no horário certo de almoço, quer dizer, você não pode, um jogador às vezes não está no momento, todo mundo espera ele chegar para almoçar, a mesa da comissão técnica é separada do elenco, eles comem separadamente, quer dizer, não tem contato, enfim. Foi uma regra que o Paulo Turra colocou e que não agradou os jogadores do Santos. Por isso ficou um clima tenso, um clima em que os próprios jogadores acabaram falando com a diretoria a respeito disso. Houve uma reunião envolvendo alguns jogadores do Santos, aqueles que representam o grupo, com o presidente Andrés Ruedas, e colocando e expondo esses problemas que os jogadores estão enfrentando nesse exato momento. E olha, hein, o clima ficou tão pesado que pediram a cabeça do Paulo Turra. Teve jogador que falou, pô, não dá mais para continuar com ele. Ele está exigindo demais coisas que não existem. E a gente não vive no regime de concentração. Aqui não é um regime de exército, forças armadas, onde a gente tem uma rigidez de trabalho. Aqui a gente tem que ter harmonia, alegria para trabalhar. Os resultados não estão chegando, mas não é em virtude disso que a gente tem que sofrer toda essa forma que o técnico Paulo Turra colocou dentro do elenco do Santos Futebol Clube, para que eles possam seguir regras rígidas que o Paulo Turra acabou impondo. Então, esse clima está muito pesado na Vila, o problema até com o Soteldo, porque os jogadores pediram o retorno dele, achando que a punição do Soteldo foi muito dura para um jogador importante para o Santos. Não é porque ele deixou de treinar depois de um jogo, que ele tinha um aniversário, e aí houve discussão dentro do vestiário, e falaram nessa reunião que o Paulo Turra foi muito grosseiro com ele, foi muito estúpido com o Soteldo, foi muito agressivo com o Soteldo, e é por isso que o Soteldo disse que nunca mais trabalharia com ele. Porque a gente sabe que não é. Existe uma discussão entre treinador e jogador com jogador, mas isso daí acaba sendo amenizado dentro de um elenco, principalmente quando o jogador pertence ao clube. E o Paulo Turra sabia que o Santos ia contratar o Soteldo, tinha obrigação de contratar. Quer dizer, o Santos contrata o jogador, não pode utilizá-lo, ele não pode ser vendido para o futebol brasileiro, porque ele já completou 7 jogos, para fora está difícil vender o atleta, e o Santos fica pagando o salário e também, né, a parte do pagamento para a equipe mexicana do Tigres, que o Santos tem que cumprir as suas obrigações. Então o pessoal acha que nesse momento, onde o Santos mais precisa de grupo forte, de todo mundo unido para tirar o Santos dessa situação, chegaram ao ponto de pedir, né, a reintegração do Soteldo, e o presidente Andrés Rueda ficou de pensar para ver o que vai acontecer. Vamos ver daqui para frente se o ambiente melhora para que as coisas possam voltar, né, à harmonia, porque é na harmonia que o Santos vai sair dessa situação. Bom, assuntos interessantes. A gente fala como está o clima,
Porque todo mundo está preocupado com o Campeonato Brasileiro. E a situação do Santos no Brasileiro não é nada cômoda. A gente sabe que, de acordo com o site que foi feita uma estatística, a gente sabe que estatística é estatística, mas são números que a gente tem que levar em consideração. O Santos hoje tem 34,4% de chance de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Depois da derrota para o Clássico contra o São Paulo, é o sexto time a ficar mais perto e ficar na chance de cair para o Z4. Entre os clubes da Série A, o Vasco tem 69,5%, o América possui 68%, e enquanto o Coritiba tem 65,9%. Já o Goiás com 56,1% e o Bahia 47,3%. São números que a gente vê ao longo da competição que pode acontecer com os jogos que a gente tem pela frente e aquilo que o Santos vem apresentando. Então, números que a gente tem que ficar preocupados. E é lógico que todo mundo sabe disso, que o Santos tem que sair dessa situação. Uma sequência de jogos que o Santos tem pela frente agora, que são jogos super difíceis. Exemplo, Botafogo no final de semana na Vila Belmiro sem torcida. A sequência, Fluminense fora de casa. O Santos vai enfrentar ainda em casa o Atlético Paranaense. O Santos ainda tem o Fortaleza para jogar fora de casa. E são jogos super complicados que o time da Vila tem pela frente. Por isso, a harmonia nesse exato momento será necessária para que o clube fique pensando e o elenco exclusivamente em vencer e sair dessa situação incômoda que o Santos se vive. Nós já vimos situações piores do que essa em outros clubes. Quando o time está numa situação como essa, parece que tudo envolve, o elenco fica com aquela carga pesada e não consegue sair. Se você não tiver harmonia no elenco nesse exato momento, a coisa pode ficar complicada. Mas não basta harmonia. A diretoria tem que se mexer também para contratar jogadores e reforçar o time. Porque nós estamos aí com a janela até o dia 3 de agosto e até esse exato momento o Santos contratou 3 jogadores, o Dodô já estreou, o Jean Lucas, a sua documentação já foi encaminhada para a CBF, provavelmente até sexta-feira o nome dele aparece no BID e ele vai atuar contra a equipe do Botafogo, vai fazer a sua estreia. O Julio Fux, que já assinou um contrato com o Santos, está no México, né? Vai ser homenageado, é outro que a sua documentação vai chegar, o Santos já vai dar entrada e provavelmente só na semana que vem, aí sim, contra a equipe do Fluminense, ele poderá ter condições de estrear no time do Santos. Mas enquanto isso, a diretoria está se mexendo para trazer outros reforços, como por exemplo, o zagueiro João Basso, o zagueiro que atua lá em Portugal, na equipe do Arouca, um time que subiu da segunda divisão, é um time fraco, né? Um time que não tem tanta força como os grandes de Portugal, Benfica, Sporting, o Porto, enfim. Mas é uma equipe que tem esse jogador brasileiro, que é capitão do time, é um dos destaques da equipe, e o Santos se interessou por ele e acabou fazendo uma proposta para o Arouca de 1,5 milhão de euros, né? O time português não aceitou, eles estão pedindo 2 milhões de euros para liberar o atleta. O Santos voltou à tona com uma outra proposta, colocando 1,5 milhão de euros e mais um jogador para o time do Arouca escolher de uma lista de 14 jogadores que estão aí, né, para serem negociados e colocar em transações. Agora resta saber se a equipe portuguesa vai aceitar e o Santos poder fazer a contratação desse jogador. Enquanto isso, o mercado continua aberto. O próprio treinador pediu 5 jogadores numa lista que ele enviou à diretoria, um zagueiro pelo lado esquerdo, que seria aí no caso o próprio João Basso, e também mais 2 homens de meio campo pelos lados, né? Aquele jogador que trabalha como meia direita ou meia esquerda para ajudar o meio e ter mais força de ataque. É isso que ele pediu e a diretoria está tentando trazer para reforçar o Santos. A gente sabe que a dificuldade financeira do clube é grande hoje, mesmo com o dinheiro que o Santos vai receber na primeira parcela do Chelsea pela venda do próprio Ângelo, esse dinheiro praticamente já tem rumo, né? O Santos está, porque você vê que até agora o Santos não gastou absolutamente nada com ninguém. Todos os jogadores que vieram aqui foram com preços baixos. No caso do Dodô, o Santos vai pagar 600 mil reais para o Atlético Mineiro para a liberação do Dodô, né? O Fux veio de graça, jogador que veio de graça para o time do Santos, né? Fez um acordo lá
com a equipe mexicana do Atlas e o Santos vai pagar pouca coisa para o Atlas pela liberação do jogador. E o Jean sim, o dinheiro vai ser colocado através do Ângelo para lá, uma parte do dinheiro vai direto para o Monaco, mas são contratações sem muito custo. E isso aí facilitou o Santos. Agora, resta saber que nível de jogadores o Santos vai começar a contratar na segunda leva, né? Qual é o nível desses jogadores, quanto é que o Santos vai ter em caixa para poder gastar e trazer esses reforços. Mas agora, meu amigo, eu quero dar um recadinho importante para você. Um recado que você não pode perder a oportunidade. Você que gosta de apostar, você que é uma pessoa que gosta de fazer a sua fezinha, né? Nos campeonatos, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde você tem jogos que você pode acertar o palpite e faturar uma grana, né? Como eu faço, vira e mexe, eu estou apostando lá, eu entro no site da ibet.com e vou lá nos jogos ao vivo e você tem vários jogos para você escolher aquele que melhor paga, aquele que você acha que vai acontecer, o resultado que você acha que vai dar. Não custa nada você chegar lá e apostar e numa dessa fatura. Por exemplo, eu estou achando que o Santos não perde no Botafogo domingo. Eu acho que o Botafogo está, né, por cima e tal, mas chegou a hora do Santos também conseguir um resultado positivo dentro de casa, não é? E eu acho que o resultado pode acontecer agora contra o time da Estrela Solitária. E nessa daí eu vou apostar em quem? No Santos, que vai pagar muito bem e numa dessa a gente pode faturar uma grana legal. Por isso, amigão, eu indico para você, porque lá tem tudo que você quiser para se divertir. Todos os níveis de apostas, campeonatos europeus, campeonatos sul-americanos, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro e jogos também para você se divertir. Então, amigão, não perca tempo. Vá para ibet.com e boa sorte. Bom, a gente sabe que a situação continua cômoda para alguns e não tão cômodas para outros, né? O Conselho Deliberativo do Santos, depois do que aconteceu no Morumbi com a derrota para o São Paulo por 4-1 e a foto que tiraram, né, do Falcão assistindo uma partida de tênis, e aí o Falcão que puniu também o Soteldo, mas ele foi no aniversário da mulher dele, ficou 5 dias fora, foi para Porto Alegre e comemorou o aniversário. Ninguém sabia. Quer dizer, pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco também, não é verdade? Se o coordenador sai numa boa para comemorar o aniversário da mulher e fica esse tempo fora de casa, você fala, pô, legal, hein? Ele saiu numa boa, não tem responsabilidade também? O conselho, alguns conselheiros estão pegando no pé do presidente para tomar atitude, e a atitude seria a demissão do Paulo Roberto Falcão, achando eles que o Falcão foi contratado e não trouxe nada de novidade para o Santos, não agregou em nada o trabalho dele no time da Vila, e pior do que isso, ele não conseguiu agregar o elenco, não conseguiu resolver os problemas do elenco e não conseguiu indicar jogadores que pudessem resolver o problema. Então o Falcão é uma peça que está aí, apenas participando do time, né, fazendo um currículo para sua carreira, ganhando dinheiro e não construindo nada para o time da Vila. Por isso os homens estão pedindo a cabeça dele, e olha que a diretoria do Santos está analisando, mas eu acho difícil o presidente André Zoeda tomar essa atitude agora. Bem, meus amigos, pintou novidade aqui, você pode ter certeza que eu estarei de volta com muitas informações do time da Vila. E você não esquece, hein? Continue participando do nosso canal, fazendo a sua inscrição, dando like. E aí você estará participando de todos os sorteios que nós vamos realizar ao longo da temporada. Um forte abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!